coração às vezes está ardendo, mas você se distrai com as coisas da vida, você se distrai com as coisas do mundo, você se distrai com as contas que tem para pagar amanhã, com o saldo que tem na sua conta amanhã, você se distrai com isso e esquece que Jesus está do seu lado, caminhando no caminho. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Romanos capítulo 10, verso 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós sabemos que tudo que nós ouvimos, escutamos, quando é algo que transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, isso edifica e transforma as nossas vidas. Nós sabemos que muitas pessoas deixaram de lado o fato de ouvir a palavra, deixaram de lado o fato de ouvir uma boa pregação, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Para quê? Para ouvir qualquer outra coisa, para andar talvez em conselhos de ímpios, como o Salmo 1 fala, talvez andar segundo o caminho, o curso do mundo, como muitas pessoas andam. Mas nós estamos aqui nesta noite, não é para andar como qualquer um, mas é para andar ouvindo a palavra de Deus em nossos corações. Aqui nós falamos sobre dois tópicos interessantes, que é a fé e o ouvir. A fé, existe alguns sentidos, alguns sinônimos da fé, mas eu vou tratar apenas de dois: a fé comum e a fé em Cristo Jesus. Quando nós temos a nossa fé comum, é como uma pessoa que não tem fé em Deus, não acredita em Deus, mas ela está trabalhando, ela fala: eu tenho fé que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Ela está trabalhando: eu tenho fé que eu vou conseguir trocar de carro. Isso seria a fé comum. Mas a fé em Cristo Jesus é você olhar para Ele e falar: eu tenho fé que Ele vai salvar a minha vida da morte e do inferno. Eu tenho fé e acredito que aquele sacrifício que Ele fez na cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não é para destruir a minha vida, mas é para salvá-la da morte. Aleluia! E essa fé que aquece o nosso coração, essa fé que queima dentro de nós ao ponto de nos alimentar, e não é qualquer alimento. Nós vamos entender que quando aproximamos de Deus, aproximamos do nosso Senhor Jesus com fé, nós queremos que Ele alimente a nossa alma com a sua palavra. Nós queremos que Ele alimente a nossa alma com algo que desça dos céus, aquele maná que o povo talvez rejeitou depois de um tempo, mas foi o que sustentou eles no meio do deserto. E com Jesus é assim nas nossas vidas. Ainda que esteja um deserto, é o maná que desce do céu, que é a sua palavra, que alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ser, e faz a gente andar mais e mais diante da presença do Senhor. Aleluia! Nós precisamos entender que há coisas que nutrem as nossas vidas e há coisas que não nutrem. E nós temos que ser seletivos em alguns aspectos da nossa vida. Por quê? Nós precisamos saber aquilo que nos edifica, nós possamos abraçar. Aquilo que nos distancia de Deus, nós deixamos de lado. Há muitas pessoas que vão falar para você: ah, mas você está indo para a igreja todo domingo, você é muito quadrado. Não importa o que você seja aos olhos das pessoas, importa o que você seja aos olhos de Deus. Não importa o que as pessoas vão olhar para você e dizer, falar: ah, ele vai para a igreja todo dia, ele está parecendo aqueles ritualistas. Não, as pessoas não vão entender o que nós fazemos aqui, porque nós buscamos ao Senhor Jesus com o Espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Quando nós precisamos ouvir algo, nós precisamos ouvir algo que possa edificar a nossa vida. E nós só encontraremos algo que edifica a nossa vida quando estivermos em Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo o evangelho de Jesus, ouvindo a salvação que só vem por intermédio de Jesus. Em João, no capítulo 1, em verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito, o único do gênero divino, cheio de graça e de verdade. Algo que chama minha atenção, quando fala que o verbo se fez carne, me faz recordar quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ouvir a palavra de Deus. E quem é essa palavra que nós podemos ouvir e queremos ouvir e necessitamos ouvir?
É o próprio Jesus encarnado que trouxe a palavra para dentro dos nossos corações. É o próprio Jesus que transforma a nossa vida e faz com que a gente se aproxime dele pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor, com que tanto nos amou, desde a eternidade, e vai continuar nos amando quando encontrarmos com ele nos ares. Aleluia, Deus! O salmista fala algo interessante. Salmo 119, no verso 11, ele fala: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que ele escondeu no coração? Não foi um conselho de um amigo, não foi um conselho de um colega de trabalho, não foi um conselho de um chefe. Ele escondeu o quê? A palavra de Deus no coração, porque ele sabia que o único meio de conduzir a vida dele é a palavra. A única forma dele ser conduzido até a glória é pela palavra. A única forma dele alcançar a fé, aumentar a fé, é pela palavra. E por isso que ele falou: eu escondi a tua palavra no meu coração, porque eu jamais quero pecar contra ti, meu Senhor. E que nessa noite nós possamos esconder a palavra de Deus em nossos corações, guardar todos os nossos ensinamentos que nós tivemos, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, clamar ao Senhor enquanto Ele nos ouve, e abraçar essa oportunidade de poder adorá-lo na beleza da tua santidade. Aleluia! O salmista guardou isso no seu coração, porque ele queria continuar. E nós sabemos, pastor Lucas, que não há como continuar se nós tivermos estrutura diante da palavra do Senhor, se não tivermos alicerce. E qual é o nosso alicerce? É a rocha. E quem é a rocha? É o próprio Senhor Jesus. Não tem como continuarmos se não tivermos o alicerce nos nossos corações. Não tem como continuarmos se a palavra de Deus não arder em nós. Uma certa feita, 2 homens estavam andando no caminho de Emaús, e de repente se aproximou dele um homem tão maravilhoso, e começou a andar do lado deles, e falava: por que vocês estão tão tristes? Aqueles 2 homens olharam: mas você é um peregrino apenas? Você não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Aqueles homens andaram com aquele homem e foram até a sua casa. Chegando na sua casa, eles cearam, participaram, comeram pão, e aquele homem que os acompanhou desapareceu. Esse homem que acompanhou aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús era Jesus. Entrou na casa deles, ceou com eles e depois desapareceu. E sabe o que ardeu no coração deles? Eles olhavam um para os outros e falavam: não ardia em nós o nosso coração quando Jesus nos falava? Que jamais possamos andar desapercebidos, porque Jesus sempre esteve do nosso lado. O mesmo salmista que falou que guardou a palavra, ele falou que o Senhor está sempre próximo dele, jamais o abandonou, jamais o deixou. Aquele Deus poderoso que sempre o guardou, estava sempre do lado dele, que ele nunca viu um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. É esse Jesus que está ao nosso lado todos os momentos. É esse Jesus que nos guarda quando vamos para o trabalho. É esse Jesus que nos livra quando estamos dentro de um ônibus. É esse Jesus que nos guarda enquanto estamos indo para o ponto de ônibus. Muitas pessoas são assaltadas, mas o Senhor acampou o seu anjo ao nosso redor e está nos livrando todo momento das nossas vidas. É esse Jesus que sempre estará conosco e nunca vai nos desamparar. É esse Jesus que Paulo escreve aos Romanos. Paulo começa a escrever aos Romanos, e aqui é uma observação no capítulo 10, mas antes de nós aprofundarmos o capítulo 10, nós vamos entender que na época em que Paulo escreve, o império era de quem? De Roma. O império era de Roma, e Paulo estava pregando para os romanos. Ele estava tentando enfrentar, talvez não era só pessoas, mas eram impérios, porque ele sabia quem ele havia encontrado no caminho de Damasco. Não era um homem qualquer, mas aquele que com a sua própria glória cegou os seus olhos, escamou os seus olhos.
É esse Jesus que Paulo começou a pregar. E ele tinha um carinho tão grande por esses romanos. Mas havia algo no coração daquelas pessoas que precisava ser limpo ainda. Algo que precisava ser transformado no coração deles. Paulo foi enviado como apóstolo dos gentios, mas antes de ser enviado como apóstolo dos gentios, quando ele estava no caminho, com aquela carta nas mãos, quando ele encontrou com Jesus, estava no caminho de Damasco, se não me falha a memória, chegando naquele lugar, alguém foi lá, orou por ele, os seus olhos se abriram. E para quem primeiro que ele foi pregar? Ele foi pregar para aqueles que eram judeus. Porque a promessa do Messias foi para quem? Para os judeus. Essa era a promessa de salvação para os judeus. E Paulo cumpriu aquilo que ele sentiu no coração de fazer e pregou para os judeus que estavam na cidade de Damasco. E aquelas pessoas que ouviram pregar o Evangelho não deram crédito ao que Paulo estava falando. Eles não deram crédito ao que Paulo estava pregando, porque para eles Cristo havia ainda de vir. Mas Jesus já tinha passado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E Paulo, cerca de 60 anos depois de Cristo, começou a pregar esse Evangelho. E esse Evangelho não era um Evangelho qualquer, era um Evangelho de salvação. Mas aquelas pessoas que foi enviado a salvação para eles, eles não receberam a palavra de Deus que Paulo havia pregado. E me faz recordar, ainda em João no capítulo 1, que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É esse Evangelho que Paulo pregou para os judeus, eles não receberam, mas a salvação já estava alcançando nós que somos gentios. A salvação estava alcançando nós que não somos judeus, mas somos alcançados pela misericórdia, pelo sacrifício e pela salvação das nossas almas em Cristo Jesus. E antes de ser apóstolo gentios, ele pregou para os judeus, mas eles não deram crédito. E me faz recordar o versículo, em Isaías, no capítulo 53, se não me falha a memória, no verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Moisés foi subindo como um renovo, como a terra, como a árvore em terra seca. Ele não tinha aparência e nem formosura para que o desejássemos, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem foi que deu crédito àquela pregação? Aqueles que abraçaram a salvação em Cristo Jesus, que somos nós. Nós temos crédito à salvação. Nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, e nós estamos aqui hoje, nessa noite, para adorá-lo na beleza da tua santidade. Que possamos jamais deixar com que a nossa mente nos leve para outros pensamentos. Possamos focar a nossa mente em Cristo Jesus, que Ele é o único autor e consumador da nossa fé. Ele jamais deixou nenhum dos seus desamparados. Acaso pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? De sorte que essa mãe possa esquecer desse filho. Todavia, eu, o Senhor Jesus, não se esqueço de vocês. Deus jamais se esqueceu de nós. Paulo começa a escrever aos Romanos, e no capítulo 1, algo de ruim havia ainda no coração deles, porque aquelas pessoas ouviram pregar o Evangelho, eles acreditavam que existia um Deus, mas eles não o glorificaram como Deus. Não adianta nada nós reconhecermos Jesus, mas não adorarmos. Não adianta nada nós dizermos que acreditamos em Jesus, e na primeira oportunidade nós o abandonamos. Não adianta nós falarmos que nós somos cristãos, mas quando alguém pergunta, nós negamos a nossa fé. Nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Ele mesmo deixou claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus. E aquelas pessoas no Romanos, capítulo 1, haviam alterado o curso natural das coisas. Por quê? Eles estavam se inflamando na sua própria vontade.
inflamando nas suas próprias concupiscências, deixando de lado a glória de Deus, não glorificando como Deus. Eles estavam ali alterando o curso natural, ao ponto de se entregarem às dissoluções, às vontades humanas, aos desejos malignos, e se distanciaram da glória de Deus. E Paulo olha, eu acredito que Paulo olhou com tanta tristeza para eles, e falou, mas Deus os entregou a esse sentimento perverso, porque foi escolha deles. Deus os entregou a esse sentimento porque eles escolheram alterar o curso natural. Mas nessa noite nós não viemos alterar o curso natural, nós viemos seguir a natureza de Cristo em nossas vidas. Nessa noite nós não viemos mudar o curso de nada, nós viemos seguir o caminho que é Jesus. Nessa noite nós não viemos mudar a vontade e cumprir a nossa, mas nós viemos viver a vontade de Cristo em nossa vida, no nosso ser e em tudo que nós fizermos. Glória a Deus. Isso ardeu no coração de Paulo, porque era um evangelista, ele tinha amor pelas almas. No entanto, Paulo mesmo fala, talvez se eu ficar aqui me der mais fruto do que eu for, então eu prefiro ficar aqui porque eu quero dar mais fruto. Era o desejo de Paulo continuar pregando o evangelho, era o desejo de Paulo alcançar pessoas, salvar vidas, transformar corações. No entanto, foi um homem que escreveu mais cartas no Novo Testamento. Se eu não me engano, foram 13 cartas que Paulo escreveu. E ainda há uma discussão se Hebreus foi escrito por Paulo ou não, apesar da linguagem ser bem parecida com a de Paulo. Ainda há uma discussão sobre isso. Mas não importa se foi Paulo, se foi Pedro, se foi João que escreveram. O importante é que o Evangelho está escrito aqui. E ele alcança os nossos corações. Porque Paulo mesmo nunca quis glória para ele. Paulo nunca pediu que ele fosse adorado. E ele mesmo falou que eu trago no meu corpo as marcas de quem? De Cristo. Não eram as marcas dele, eram as marcas de Cristo. Porque o que ele está querendo dizer? Eu sofro por amor do Evangelho, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, e eu sei o que ele pode fazer. E esse Jesus, nós sabemos o que ele fez na nossa vida, e que nós possamos compartilhar isso, para que ele possa fazer na vida de outras pessoas também, não só na nossa. Nós possamos compartilhar isso para que a glória de Deus se manifeste no coração de outras pessoas. E essas pessoas alteraram o curso natural e quiseram viver as suas próprias vontades. Mas Deus permitiu com que eles seguissem as próprias vontades. E nós sabemos que muitos pensamentos nós temos. E os nossos pensamentos em diversas situações são pensamentos perturbadores. São pensamentos intrusivos. Mas que nós possamos focar a nossa mente e entender que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são muito maiores do que os nossos. O caminho que Ele tem é muito melhor do que o nosso. A palavra que Ele tem é muito melhor do que a nossa. O conselho que Ele tem é um conselho de vida, de paz, de alegria, de momentânea, mais do que momentânea, mas de prazer contínuo para as nossas vidas. E Paulo mesmo fala que a palavra de Deus é pura, é agradável e consola os nossos corações. Quem é que nunca estava num momento difícil e de repente veio uma palavra ao coração, e aquela palavra alegou o coração, aquela palavra contendeu com você, e de repente você mudou o seu modo de pensar, mudou o seu modo de agir, e foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos pela fé que Jesus morreu na cruz para nos dar esse perdão que nós não tínhamos capacidade nenhuma de conseguir. Muitas pessoas dizem: Senhor, eu tenho crédito contigo. Eu falo por mim mesmo: Senhor, qual é a dívida que eu tenho contigo? E mesmo se eu fosse lutar na minha vida toda, eu jamais conseguiria pagar. Mas o Senhor, o Deus que amou o mundo de uma tal maneira, enviou o seu Filho único do gênero para morrer numa cruz e nos dar a salvação e perdoar os nossos pecados e nos dar a sua misericórdia e a sua graça. E esse mesmo Paulo fala que pela graça nós seremos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar, falar: eu sou merecedor dessa salvação. Nós não somos merecedores dessa salvação, mas Jesus veio, um santo, puro, sem manchas, entregou o seu sangue na cruz, vertendo sua última gota de sangue. Me faz recordar uma certa feita que um homem muito poderoso
subiu ao monte, ele estava em tão agonia, ele começou a orar, fala: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E naquele momento os anjos vieram o servir, mas mesmo os anjos o servindo, ele continuou em agonia. Ele começou a orar mais intensamente. De repente, esse suor que sai do nosso corpo começou a sair gotas de sangue do braço dele, do corpo dele, dos poros. Isso representa uma agonia extrema, e foi o que Jesus sofreu por nós. Ele estava orando na sua última oração. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E mesmo com o sangue escorrendo ali, jorrando até o chão, ele olhou para o Pai e falou: Pai, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque ele sabia que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ele sabia que a vontade de Deus jamais ia ser para a destruição da vida dele, mas para um plano de salvação para toda a humanidade. Não é só para mim que estou aqui arrumadinho, não, mas é para aquele que está na sarjeta, aquele que está nas drogas, aquele que está mendigando. A salvação também é para eles. E foi o que Jesus veio apresentar para nós. Esse mesmo Jesus foi o que os judeus rejeitaram, mas nós tivemos a oportunidade de abraçar. E nesta noite nós o abraçamos e recebemos essa salvação. Romanos, no capítulo 6, Paulo começa a escrever aos Romanos esse capítulo e fala que o pecado reinava. Nós sabemos muito bem que desde a época em que Adão veio ao mundo, foi criado por Deus, ele teve as suas escolhas, as suas falhas diante de Deus. E naquele momento que ele escolheu comer do fruto que a sua esposa Eva ofereceu a ele, o pecado começou a reinar na humanidade. O inimigo estava ao ponto já de destruir toda a humanidade. E nós sabemos que a palavra fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos vivos. Esse homem, quando pecou, Deus o tirou do jardim. E esse pecado veio se arrastando. Veio se arrastando. E chegou até as nossas gerações. E pela nossa própria vontade, ainda que tentássemos cumprir a lei, nós não conseguimos. Pai, olhando do céu, viu toda a humanidade, não tinha como cumprir, eles não cumpriam. Porque o Paulo mesmo fala: se você cumprir 8 mandamentos, 9, você tropeçar em um, você é condenado por todos os outros. Porque não é pela metade, é por completo. Mas as nossas falhas, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2 fala sobre isso. Porque as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas precisava que algo reatasse a nossa comunhão com Deus. Precisava de algo que reatasse o nosso contato com Deus. O pecado nos afastou, mas a graça nos aproximou. O pecado nos distanciou de Deus, mas a graça nos aproximou de Jesus pelo seu sacrifício. E Paulo fala: antes o pecado reinava, agora o pecado não reina mais, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Marcos. Então a graça nos livrou do império do pecado. Antes o pecado dominava, agora quem reina em nossas vidas é quem? A graça de Jesus. Glória a Deus. Mas existe um problema: nem todo mundo aceita a graça, nem todo mundo quer a graça. Mas Jesus sempre esteve com os braços abertos para oferecê-la. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Aquele que me busca, ele vai encontrar. Aquele que bate, eu vou abrir a porta. Aquele que me busca, pode vir que eu vou encontrar com você. Ele mesmo fala isso, porque ele precisava ter um encontro com as pessoas. Antes o pecado reinava, agora não reina mais sobre nossas vidas, porque nós não fomos crucificados com Cristo. E não reina mais nós, mas é Cristo que reina em nosso coração. Não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Jesus em nosso coração. Não é mais aquilo que nós pensamos, mas os pensamentos dele. Não é mais a nossa mente, mas a mente de Cristo, como Paulo fala também.
e que isso possa reinar dentro de nós ao ponto de esquecermos que nós somos, ou que acharmos que somos importantes, em detrimento da glória de Deus. Nós somos apenas servos. E me faz recordar algo, porque muitas das vezes nós batalhamos, nós lutamos, nós fazemos muitas coisas para o reino. E sabe qual a palavra que tem para nós? É dura, mas eu preciso dizer: se você fizer aquilo que é ordenado, você é considerado servo inútil. Mas nós, enquanto estamos aqui, nós faremos aquilo que é ordenado. Nós fazemos essas obras, e as obras maiores ainda, porque Jesus falou que nós íamos fazer. Ele falou: está vendo essas obras aqui que eu faço? Vocês farão maiores ainda. Olha só o privilégio que nós temos. Antigamente o Espírito vinha de forma voluntária, descia, subia novamente, mas hoje o Espírito habita em nossos corações. Ele está em nós, Ele move, Ele ora, intercede pelas nossas vidas. Ele jamais vai deixar com que nós falamos qualquer outra coisa diante de Deus, a não ser que seja para nossa edificação. Glória a Deus. Então Paulo, ao olhar que o império do pecado estava sobre a vida das pessoas, ele veio apresentar o quê? A graça, a misericórdia, o perdão. E foi o que nós alcançamos em Cristo Jesus: a graça, a misericórdia e o perdão. O perdão de todas as nossas maldades. Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele não está preocupado com o que você fez. Ele está olhando para você e pensando: o que Ele pode fazer daqui para frente? Ele está olhando para você e falando: o que será que o pastor Lucas, o Emerson, a Mona Lisa, a pastora Josi pode fazer daqui para frente? O passado já está no mar de esquecimento. Deus quer fazer coisas novas de hoje em diante. Ele não está parado no tempo. Ele é o próprio tempo, Ele é a própria atitude para as nossas vidas. Ele jamais está travado. Ele não trava. Ninguém pode impedir a obra de Deus. Só basta nós olharmos para nós, como Isaías olhou. Falou: ai de mim que sou pecador, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a salvação. E aquele homem que ele viu pergunta: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías viu que não tinha para onde correr. Ele olhou e falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. E ele foi. E foi um dos maiores profetas, um dos maiores homens, que além de profetizar para aquela nação, foi um homem que profetizou a vinda do Messias. No capítulo 9 fala que um menino nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre a sua cabeça, e o seu nome será o quê? Poderoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E ele mesmo que relatou todas as dificuldades que Jesus passaria em Isaías 53, falou que ele ia sofrer, ele ia ser torturado, angustiado, as pessoas iam desprezá-lo, mas ele não faria caso. Mas ele olharia para nós daquela cruz e falaria: Pai, perdoa eles, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Esse Jesus que se apresentou como homem, Paulo fala aos Filipenses que ele veio, ele tinha toda a sua glória, ele absteve da sua glória, negou a sua glória, ele abandonou a sua glória e fez-se semelhante aos homens. E não bastava isso, achado na forma de homem, ele se humilhou abaixo da humanidade. Ele se humilhou até a morte, e uma morte de cruz. E Paulo fala: por isso que Deus o exaltou soberanamente. A obediência faz com que a gente seja exaltado por Deus. Jesus obedeceu, foi fiel até a morte, e Deus o exaltou soberanamente. Mais do que isso, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 8,
Paulo começa a escrever Romanos capítulo 8, algo que chama muita atenção. No capítulo 7 ele fala justamente sobre a lei, que a lei havia tido domínio sobre a humanidade, mas as pessoas em sua capacidade humana não tinham como cumprir a lei. Mas logo, quando ele percebeu isso, ele falou: vocês não têm como cumprir a lei. Por quê? Porque é só pela graça de Jesus que nós alcançaremos a nossa salvação. E ele escreve em Romanos, capítulo 8, verso 1: Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda segundo as vontades do curso do mundo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Agora nenhuma condenação há para aqueles que abandonaram o pecado e agora querem viver a vida com Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para aqueles que abandonaram aquilo que eles achavam que era bom e voltaram-se aos pés da cruz e entenderam que é melhor estar com Jesus do que eu estar no mundo. É melhor deixar Jesus reinar em nosso coração do que as pessoas reinarem a nossa vida lá fora. Lucas capítulo 11, na oração do Pai Nosso, Jesus fala o quê? Ensinando aqueles discípulos: venha o teu reino. E quando eu começo a observar que quando fala venha o teu reino, o que é o reino? Domínio, poder, governo e vontade. Logo, Jesus está ensinando eles a pedirem que a vontade, o domínio, o governo e o reinado seja de Jesus na sua vida. Logo, que o reino de Jesus habite em nós. Uma certa feita, os fariseus começaram a questionar Jesus. E ele falou: muitas pessoas vão dizer, o reino de Deus está ali, ou está aqui. Não vá. Por quê? Porque o reino de Deus não tem aparência exterior, não tem aparência de homens, não tem aparência de seres humanos, mas ele habita em nossos corações. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus habita dentro de nós. E que ele possa sempre reinar com a sua vontade, que ele sempre possa reinar com o seu querer, e jamais nós possamos querer reinar e dominar aquilo que só ele pode fazer. E por isso que Paulo fala no capítulo 8: agora nenhuma condenação há, porque se nós escolhemos Jesus, nós estamos livres da condenação. O inimigo não vai poder olhar mais para a nossa cara e falar: ó, você pecou, agora eu vou tirar a sua vida. Não, porque Jesus já pagou aquilo com sangue. O inimigo jamais vai poder olhar para a sua vida e falar do seu passado, porque Jesus não está preocupado com o seu passado, ele está olhando para o seu futuro, que ele já conhece. Aleluia! O inimigo vai querer jogar na nossa cara: mas você fez isso de errado, você fez aquilo de errado. Não deixe que ele domine a sua mente, mas que você possa conectar a sua mente com Cristo e falar: Senhor, se Cristo comigo vai, eu vou. Se Cristo comigo está, eu vou ficar aqui. Como Moisés falou, Deus falou para Moisés, falou: eu vou enviar um anjo. Moisés talvez olhou e falou: não dá não, eu não vou com o anjo não. Se a sua presença, se o próprio Deus não for comigo, nem me faça sair daqui. Que nós possamos olhar para a nossa vida, tudo que nós vamos fazer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça fazer isso. Se a tua presença não for comigo, não me faça ir para este lugar, porque eu quero ir com o Senhor, e aonde o Senhor estiver, eu quero estar também. Uma certa feita, um homem contou um testemunho para mim, o irmão contou esse testemunho. Um rapaz muito bem de vida, naquela época que o Opala era carro de luxo, muito bem de vida. Ele fez uma viagem, Deus havia autorizado que ele fizesse aquela viagem. E na segunda viagem, o que ele falou? Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, então eu vou fazer a viagem. Mas Deus havia levantado uma pessoa e falado para ele não ir. Para ele não ir para aquela viagem. O que ele fez? Ele pensou com ele mesmo: eu tenho dinheiro, eu posso fazer, eu tenho condições de pagar a viagem, custear tudo isso. E ele pegou e foi. E uma das maiores dores
O que nós podemos sofrer na nossa vida é desobediência. Deus nunca amou pessoas desobedientes. Podemos olhar na história. Israel foi levado ao deserto, andou 40 anos, um caminho de 40 dias, foi levado o cativeiro para a Babilônia, ficaram lá anos e anos, porque desobedeciam a Deus. E esse irmão pegou o seu carro e foi, e nessa viagem ele perdeu o caminho, não se sabe o que aconteceu. O carro pegou, desceu a ribanceira, e todos morreram carbonizados. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, quando não direcionadas por Deus, ocasionam prejuízos. É isso que Moisés estava dizendo: se o Senhor mesmo não for comigo, com a sua vontade, sendo meu braço forte, sendo aquele que eu converso, porque Moisés se preocupou com isso também, como é que eu vou conversar com o Senhor? Venha comigo, porque o caminho ainda é muito longo, Senhor, eu preciso estar contigo por onde eu for. E que essa possa ser a nossa preocupação, estar com Jesus por onde Ele for, estar com a palavra onde ela estiver, estar ouvindo a palavra, meditando nela, buscando ao Senhor, enquanto nós podemos encontrá-lo no meio da sua igreja. Aleluia. Jesus está em nosso meio, habita em nossos corações, e Ele faz a morada celestial dentro de nós, e Ele vai continuar fazendo, porque ninguém vai apontar o dedo para nós e dizermos que nós somos ou deixamos de ser, porque Jesus já sabe a nossa história, é Ele que está escrevendo a nossa história. Jesus já sabe do nosso futuro, é Ele que está escrevendo o nosso futuro, porque antes que nós pensarmos no futuro, Jesus já está lá, porque para Ele não tem momento, não tem hoje, não tem amanhã, Ele é eterno. Ele já sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, só basta a gente entregar os nossos corações, a nossa vontade, confiar nele, e tudo Ele fará nas nossas vidas. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 9, Paulo se entristece porque havia incredulidade ainda nas pessoas, e ele fala inclusive dos judeus, mas há uma observação: Paulo ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e também cidadão romano. Logo ele estava falando dele mesmo. Ele fala para aquelas pessoas: as pessoas estão chamando chamarei ao meu povo o que não era meu povo. Por quê? Volta a falar sobre João 1. Ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não receberam. E ele chamou um povo que não era o seu povo. Ele chamou a gente que não era judeu para ser salvos em Cristo Jesus pelo seu sacrifício. E fala sobre o remanescente. E quem é o remanescente? Aquilo que remanesce, aquilo que é depois, aquilo que não faz parte daquela nacionalidade. E somos nós nessa noite. Nós somos remanescentes dessa salvação. É um privilégio, é uma graça, é uma bondade de Deus para nós nessa noite, chamarmos filhos aqueles que não eram, chamarmos povos aqueles que não eram povos, e chamarmos a salvação aqueles que não tinham direito à salvação. No entanto, por isso que Paulo insistiu muito na pregação. Ele insistiu tanto na pregação aos gentios, porque ele falou que a salvação não era só para um, mas era para todos. Jesus veio salvar todo. Deus amou o mundo de uma tal maneira, não amou só uma nação, mas amou o mundo inteiro. Então a salvação ainda é um privilégio para nós. E aqui nós entramos no capítulo 10 de Romanos. Romanos, no capítulo 10. O desejo de Paulo era a salvação dos romanos, no verso 1. Ele mesmo fala: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque olha a preocupação de Paulo, é que ele queria que aquelas pessoas fossem salvas. A preocupação de Paulo, ela não queria que nenhum deles se perdesse. É como Jesus mesmo, realmente Paulo aprendeu com Jesus. Jesus falou: Senhor, ó Pai, aqueles que tu me destes, eu não perdi nenhum. Paulo realmente aprendeu, no entanto ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que eu tiro como lição isso? Paulo estava dizendo: eu sou imitador de Cristo, então sede meus imitadores, mas o dia que eu não estiver mais imitando Cristo, busque a Cristo e não a mim. Porque nós precisamos entender que o centro das nossas vidas
é Jesus. O centro da nossa salvação é Jesus. O centro do perdão das nossas vidas é Jesus. E não existe nada e nem ninguém que poderá nos separar do amor de Jesus. Nada e nem ninguém poderá nos separar. Então Paulo começou a observar e viu que aquelas pessoas precisavam ser zelosas, mas não com excesso. Ser cuidadosas, mas não com excesso. Porque nós observamos que os judeus eram zelosos pela lei. Nós observamos que os judeus criticavam, inclusive criticaram Jesus quando Jesus curou no sábado. Criticavam Jesus quando Jesus levantou, curou discípulos, perdoou pecados. Eles criticavam, porque eles eram zelosos da lei. Mas nós sabemos algo que pode prejudicar a nossa vida: é o excesso de zelo. Tudo que é excesso é prejudicial. Tudo que falta também é prejudicial. Nós temos que ser o quê? Moderados. Se é para ser zeloso, seja um zelo moderado, segundo a palavra de Jesus. Se é para ser cuidadoso, que seja um cuidadoso, segundo a palavra que Deus tem entregado para nós. Se é para ser zeloso, que jamais possamos ser zelosos ao ponto de acharmos que nós somos mais importantes ou melhores do que alguém, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. O mesmo sacrifício que Jesus fez foi por todos nós. A salvação foi dada de graça, não tem como pagar. Não é rico que vai conseguir a salvação, mas é aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que ajoelha diante da presença do Senhor e reconhece como seu único e suficiente Salvador. Essa é a salvação. Paulo fala que o fim da lei era Cristo e confirma aquilo que nós falamos no decorrer dessa mensagem. O fim da lei é Cristo. E sabe qual foi os mandamentos que Jesus deixou para a gente? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as suas coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus foi o único que cumpriu todos os mandamentos. Ele mesmo falou que eu não vim abrogar a lei, mas eu vim o quê? Cumpri-la. Ele deixou para a gente esse mandamento: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jamais deixar com que as riquezas, os bens, aquilo que nós temos, domine o nosso coração ao ponto de achar que nós somos melhores ou mais importantes. Porque o sacrifício foi único e por todos. E com esse sacrifício não existe diferença entre judeu e nem grego. Não existe diferença entre servo e nem livre. E faz recordar algo tão interessante, que antes éramos chamados de servo. O que é um servo? Aquele que presta um serviço. E Jesus olha para a gente: eu não chamo mais você de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos. Amigos. Amigos de Jesus. E Provérbios fala que amigo mais chegado do que irmão. Nós somos tão próximos de Jesus que nós somos amigos de Jesus. Então não entristeça o seu amigo. Se é para ouvir conselho de amigo, escute o conselho de Jesus. Se é para ouvir uma palavra de alguém, escute a palavra de Jesus. Se é para viver algo, que viva Jesus no seu coração. Aleluia. Porque o Senhor é de todos e está perto de todos aqueles que o invocam. O que é invocar? É você chamar, você interceder de forma ao ponto de você rasgar o seu coração. E nós sabemos que nós não devemos rasgar as nossas vestes. Na época antiga, o que eles faziam? Rasgavam suas vestes, se cobriam de cinzas, colocavam panos de sacos. Jesus falou: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes mais, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. O que ele está dizendo com isso? Eu quero que você abra a sua mente, entregue para mim as suas emoções, entregue para mim a todos os seus problemas, as suas dificuldades, lance sobre mim a tua ansiedade, lance sobre mim aquilo que tenta te dominar, porque eu tenho poder para fazer muito mais daquilo que vocês pedem ou daquilo que vocês pensam, pelo poder que opera nas nossas vidas. E para a gente finalizar, não há distinção por Cristo, para Cristo, porque não há acepção de pessoas.
Cristo não fez acepção de pessoas. Ele sempre esteve de braços abertos para todos. Todos aqueles que querem vir, venham. Aqueles que têm sede, venham e bebam da água, da fonte da vida. Aqueles que têm fome, se alimente do meu corpo de Jesus. Aqueles que têm sede, bebam da água da vida, tomem parte do meu sangue. Porque verdadeiramente, ele fala, verdadeiramente o meu corpo será comido, a minha carne será comida, e o meu sangue será bebido. O que é isso? Um alimento espiritual. A nossa carne tem que estar alimentada, mas o nosso espírito, que o Jesus falou, nem só de pão. Ele falou isso quando estava jejuando. Jejuou 40 dias, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Chegou no momento da vida dele, Satanás olhou, transforma essas pedras em pães. Algo interessante aqui, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas vão tentar distorcer a palavra e dizer que é de Deus. Muitas pessoas vão dizer, como Satanás falou, está escrito. Mas Jesus respondeu, está escrito também, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. E que Jesus falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha só como o diabo é tão astuto. Ele vai tentar dominar as nossas mentes, porque ele não está querendo que a gente seja salvo de forma alguma. Ele não quer que nenhum de nós alcance a salvação. Ele vai tentar destruir a sua mente, destruir a sua família, destruir o seu trabalho, destruir a sua vida. Mas aqueles que estão em Cristo renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águia. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor é assim. E que nessa noite nós possamos esperar no Senhor. E com a autorização do nosso pastor, eu convido a igreja para ficar de pé. Que nós possamos nessa noite esperar naquele que pode dar a resposta para as nossas vidas. Que nós possamos nessa noite esperar aquele que, além do que nós pedimos, ele tem muito mais ainda. Porque nós achamos talvez que aquilo que nós temos é bom, mas o que Deus tem é muito melhor ainda. Nós achamos que aquilo que nós guardamos é bom, aquela poupança que nós temos é bom, mas o que Deus tem é muito maior ainda. Porque os tesouros dessa terra não se comparam jamais à glória que nós teremos. Lá os muros são de jaspe, as ruas de ouro e cristal. O próprio João, quando teve uma visão de Jesus, a primeira coisa que aconteceu com ele, ele se prostrou, ele caiu prostrado aos pés de Jesus. E que nessa noite nós possamos nos prostrar diante da presença dele e entender que ele é maior, ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele está nas nossas vidas, ele nos guarda, ele nos protege e sempre guardará as nossas vidas. Então jamais possamos desistir, mas continuar com a cabeça erguida e lembrar que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Eu de mim nada tenho, se o Senhor não me conceder do alto. Eu creio, ó Pai eterno, que a tua palavra teve um destino. A tua palavra teve corações, ó Pai. A tua palavra teve alcance na vida das pessoas. E que nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui renovados. Nós possamos sair daqui saltando de alegria. Nós possamos sair daqui reconhecendo a sua grandiosidade, o seu poder. Nós possamos entender que quem domina as nossas vidas é o Senhor. Nós possamos entender que a fé que nós temos veio pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra que nós ouvimos nessa noite. E que nessa noite a nossa fé possa ser aumentada, e o teu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.